Valeu, Caco. Muito bom, muito legal aí o pitch do Caio também. Bom, pessoal, vamos para o nosso último painel da noite para encerrar o nosso evento com chave de ouro. A gente vai falar agora sobre inovação no mercado de autocuidado. E para compor esse painel, vou chamar aqui no nosso palco virtual o Rodrigo, que é founder e CEO aí da Suprevida. Oi, Rodrigo, boa noite, tudo bem? E aí, pessoal, boa noite. Parabéns aos maratonistas que estão acordados até agora. Ah! Presta atenção, hein, pessoal? Vamos animar para seguir em frente aqui. Boa, muito bom. Rodrigo, se apresenta para o pessoal, por gentileza. Bom, eu sou o Rodrigo, eu sou CEO da Suprevida, que é uma empresa que se propõe a levar saúde para casa das pessoas, para as pessoas que estão aí precisando. Eu vou contar um pouquinho mais para frente. Eu tive uma mudança de carreira bem grande, a maior parte da minha vida profissional eu fui sócio de um escritório de advocacia dedicado a life sciences, aí fui mordido pelo bichinho da startup. Desde 2018 eu estou dedicado a isso e full time desde 2019, estou adorando. Muito bom. E para terminar aqui, o nosso outro painelista é o Fernando, né? Oi, Fernando, da Isa Labs. Tudo bem? CEO e founder. Tudo certo, e você? Tudo ótimo. Rodrigo, eu gostei da animação, cara. Começamos bem aqui. Pelo menos, né? Tem que ter isso, pô. O pessoal caiu da cadeira ali. Fernando, se apresenta para o pessoal também, por gentileza. Legal, pessoal, prazer estar falando com vocês, 9 da noite aí, obrigado por quem está aqui com a gente ainda também. Muito legal, parabéns para o evento incrível esses 2 dias. Eu sou o founder e CEO da Isa Lab, a gente é uma rede de laboratório 100% digital, a gente gosta de falar aqui que a gente é a rede de laboratório do futuro, a gente tem um modelo de negócio que leva o cuidado até onde o paciente precisar. Então, a gente tem uma rede de coletores autônomos de saúde espalhados por várias regiões e a gente entrega na casa do paciente ou onde ele precisar tudo o que é possível na parte de diagnóstico e também em vacinas. E aí a gente vai bater um papinho depois aí juntos do que a gente tem visto de legal no mercado. Mas super legal estar aqui, gente. Muito bom, a gente que agradece a presença de vocês também, o tempo. E bora para o nosso painel, então, vamos começar. A gente sabe que as startups, as health techs, as biotechs, todas essas sopas de letrinhas que a gente já conversou aqui ontem, elas resolvem uma dor de mercado, não só dores do mercado, mas dores de pessoas reais, e que impactam muitas vidas, principalmente na área da saúde. E o sistema de saúde, infelizmente, não só aqui no Brasil, mas mundialmente, tem muitas falhas. Então, geram essas grandes oportunidades para que vocês possam impactar a sociedade como um todo, resolvendo esses problemas. Então, a nossa primeira pergunta é sobre essa importância das health techs na identificação de problemas no sistema de saúde. Conta para a gente, Rodrigo e Fernando, qual que é o foco da Isa e também da Suprevida nesse momento? Rodrigo, manda bala, você foi apresentado primeiro. Tá bom. Bom, a nossa visão, né, que o sistema de saúde, como ele foi construído, ele é muito focado no hospital, no médico, nas instituições e no profissional médico, né, e toda a tecnologia que foi sendo desenvolvida e os modelos de negócio que foram sendo desenvolvidos partem dessa premissa, o que a gente fala que é um sistema de doença, não é um sistema de saúde, né? Porque ele está muito preocupado quando a pessoa está doente. E, na nossa visão, a saúde é uma jornada contínua, que começa quando você nasce, vai até a sua longevidade e, ao final, quando você falece. Todo mundo um dia vai falecer, né? O importante é a gente ter uma boa jornada. E você tem momentos ao longo dessa jornada, alguns são agudos e você vai estar no hospital e é excelente que esteja, você vai precisar do apoio do médico, porém, a maior parte dessa jornada, se não, nada der muito errado, você passa fora dessas instituições e sem estar no médico. Então, a gente tem uma visão que é radical pelo que existe hoje, mas não deveria ser. Né, de que a saúde é da pessoa e
a gente, como sistema, precisaria dar meios para que a pessoa possa preservar, recuperar, manter a sua saúde. Então, o que a gente está trazendo? Nosso Previda é uma visão customer-centric para um sistema que é hospital-centric, né? Isso acaba sendo uma inovação, mas na saúde, porque nos outros setores não é tão inovador assim. E as startups, por elas chegarem depois, né, então elas estão chegando agora, elas têm um olhar menos travado do sistema de saúde, menos focado no que sempre foi, né? Aquela coisa, sempre foi assim, sempre foi assim. A startup, ela chega, olha isso com um olhar de fora, traz ferramentas que no mundo das startups são mais habituais, e com isso ela consegue ver gaps que talvez não estejam sendo vistos porque já está muito dentro do setor. Não quer dizer que quem está dentro do setor não pode ter esse olhar, mas é menos habitual. E também esse processo de funding das startups permite que você consiga escalar essas soluções muito mais rapidamente do que na economia tradicional, portanto, ajudando mais gente, e também você atravessar a fase de investimento cash burn, que na saúde é grande, né? Porque na saúde você não tem MVP, você tem que ter uma coisa totalmente segura e eficaz e validada, você tem uma questão de intercambialidade, né? As novas soluções, as pessoas demoram mais para aderir, porque elas têm medo, é vida, é saúde. Então, você tem uma necessidade de um suporte financeiro por um tempo maior e mais profunda. E o modelo startup permite isso, porque sem isso, a gente vai acabar sempre tendo as mesmas empresas, com os mesmos modelos de negócio, tomando pouco risco. E a última coisa que a startup faz é ser um desafiador. Então, quando a startup chega com um modelo diferente, endereçando um gap que não estava sendo endereçado, com financiamento, ela dá uma chacoalhada nos atores que estão estabelecidos, e esses atores falam, putz, acho que a gente, né, o tal do FOMO, né, o Fear of Missing Out, a gente não pode ficar de fora, porque nós vamos acabar sendo atropelados. E aí eles mesmos passam a buscar inovação própria, transformação digital, ou até parceria com as startups. Então, eu penso assim, nós meio que somos um elemento desestabilizador numa estrutura que precisa de desestabilização. Então, acho que é esse papel que a gente cumpre. Maravilha, Fernando? Boa. Rodrigo já mandou muito bem aí na análise e concordo plenamente, cara. Aliás, é muito legal, a gente tem conversado sobre a Soprevida, sobre a ISA, como é que a gente juntos pode fazer. Isso é uma coisa essencial no mercado de startup, de health tech. Eu falo isso direto, já falo um pouquinho da ISA, mas eu gosto sempre de bater nessa tecla. Em 2011, eu tinha uma startup, uma health tech, e o mercado era bem diferente. Assim, uma das coisas que desde então mudou muito, está sendo muito legal, é essa vontade da maior parte das health techs de se ajudar, de cada um fazer um papel importante no todo para conseguir entregar algo diferente, como o Rodrigo falou, que é necessário. Teve um momento que todo mundo queria fazer tudo, tinha pouca conexão, hoje em dia está muito mais legal. Então, assim, todo mundo está resolvendo uma parte do problema, porque é impossível resolver o problema de saúde de um país do tamanho do nosso sozinho, né? São muitos problemas em muitas partes. Então, é super legal isso, essa conexão, e é uma das grandes importâncias da health tech nos problemas de saúde. Assim, cada um fazer uma parte muito bem feita para resolver um problema enorme, um país gigante. Falando um pouquinho de ISA, como é que a gente vê isso, e aí vou falar também num painel mais geral. O nosso lado aqui, o que a gente começou a ver? A saúde precisava sair de dentro dos centros, como o próprio Rodrigo falou, né? Tudo era muito centrado no, putz, tem que ir no hospital, tem que ir no laboratório, tem que ir no lugar, e não levar o cuidado até o paciente, que é um pouco da pegada também que a Soprevida faz. E aí que a gente surgiu. Então, a gente estruturou, primeiro, a estrutura de custos de todos os players de saúde está totalmente centralizada em hotelaria, estrutura, quase um real estate, assim, né? Isso faz uma parte de custos enormes. Quando a gente olha isso e vê a necessidade de mais pessoas terem acesso a uma saúde de qualidade na maior parte do país, e sendo que a maior parte dos custos
que a gente repassa no final dos contos para quem paga essa conta, tá nos lugares físicos, a gente começa a vir com a ideia de, putz, vamos levar o cuidado até o paciente, num formato onde você tem nenhum custo fixo, num formato bem mais rápido, de distribuição mais rápida e mais barato. Seja para o paciente no out of pocket, que está pagando ali no particular, seja para um convênio, que a gente atende também. Eles também precisam ter meios de diminuir um pouco de sinistralidade e tal. E aí, levando isso para o autocuidado, o paciente está com algum problema, ele vai até um centro, mas ali não para, né? Então, aí depois a gente precisa levar o cuidado até ele. E aí a gente leva o cuidado até a casa do paciente, sempre com um enfermeiro treinado que vai até a casa dele, faz um exame, faz uma vacina. Então, um pouquinho da Isa, de como a Isa está falando e está tentando resolver, pelo menos essa pequena parte, na parte de medicina diagnóstica, na parte de acessibilidade, onde a gente está caminhando. E sempre buscando ideias de parcerias para ajudar o todo, que precisa muito, como o Rodrigo muito bem colocou. Acho que isso é um pouquinho do meu insight aqui. Revolucionários univos. Uma coisa que também esse espírito de colaboração, pô, é isso, e tá na nossa gênese, né? A Supervida, ela é um hub, né? Então o Fernando está abordando isso numa questão mais vertical, né? Super importante. A gente abordou de outro lado. A gente abordou do lado de criar conexões. Então a gente, né? Tá trazendo. A gente vai anunciar. Vamos dar um spoilerzinho. Nós estamos trazendo aí uma conexão com a Isalab, estamos trazendo com outras startups da comunidade aí da Distrito e estamos conectando também com profissionais de saúde, com fornecedores super tradicionais, assim. Às vezes eu brinco com o pessoal, né? A gente está tirando os caras dos anos 80, assim, trazendo para 2021, para o mundo conectado, conectando na plataforma, fornecedor de produto para saúde super tradicional, trazendo informação também, mas a nossa natureza é esse espírito, né? De, poxa, vamos chacoalhar as estruturas e vamos viabilizar essas conexões e pensando muito na pessoa que está fora da instituição e precisa ser empoderada para ela também fazer parte dessa transformação, né? Então, ela ter as ferramentas para cuidar da própria saúde de uma maneira custo-efetiva, de uma maneira confortável, viável no mundo moderno, porque, pegando o exemplo da Isalab, a gente fala, mas, poxa, a pessoa pode ir no laboratório. Tem a questão do custo e tem a questão que na vida moderna isso é difícil. As pessoas, elas são ocupadas, se elas têm um problema crônico, elas têm uma dificuldade de deslocamento que vai fazer com que uma outra pessoa tenha que ajudar. Então, você vai criando uma série de barreiras que até desestimulam a pessoa a cuidar da própria saúde, né? Então, é isso que a gente precisa se juntar aí para combater, porque eu estava vendo a palestra anterior e isso é uma verdade muito grande. Nós estamos envelhecendo, né? A pirâmide populacional brasileira está virando uma barriquinha, assim, e vai uma hora virar uma pirâmide invertida, como nos países que estão mais na nossa frente nisso. Se a gente não encontrar eficiências e não ajudar as pessoas a serem mais responsáveis com a própria saúde, de uma maneira fácil, né? Achar o caminho de menor resistência para isso acontecer, o sistema não vai aguentar. Então, mais do que na hora da gente fazer essa transformação. Com certeza. Total. A gente fica super feliz, né, quando fica sabendo dessas conexões, dessas parcerias, porque o Distrito tem um desses objetivos também, de fazer com que vocês que estão fazendo parte aí da comunidade, revolucionando a saúde, não só aqui do Brasil, mas mundialmente também, possam se conectar e trocar entre vocês. E seguindo aqui com as nossas perguntas, quais são as tendências quando a gente fala sobre o mercado de autocuidado num cenário pós-pandemia? O que vocês estão percebendo? Quais são as pesquisas que vêm trazendo os dados para que vocês possam falar para a gente aqui essas tendências? Quer começar com o Fernando? É isso. Boa. Boa. Boa pergunta, Cacu. Eu vou abordar um lado de autocuidado que tem tudo a ver com o que o Rodrigo estava falando nesse finalzinho aí, que é quando o paciente deixa de se cuidar, seja por uma dificuldade ou por um acesso, e tem problemas futuros, que é a prevenção, né? O autocuidado, ele tem que passar o tempo inteiro. Obviamente, fazer exame é uma parte importante disso, para você se prevenir, e aí que a gente entra.
mas o paciente ele não pode saber, também falando da última palestra, não pode esperar ficar doente, né? Ele tem que começar a se cuidar e se importar com a sua saúde. Do nosso lado aqui, o que a gente quer dar? É facilitar o acesso perfeito, Rodrigo, quando você falou isso, com que o paciente se previna. Fazer exame desnecessário é ruim. Agora, deixar de fazer exames necessários pode ser ainda pior. É ruim para a cadeia, se você faz exames desnecessários, se aumenta o custo desnecessariamente, a gente é super de acordo com isso. Agora, deixar de fazer quando o paciente precisa, e isso é uma coisa que a pandemia, infelizmente, pode ter causado, são as pessoas tendo um delay em olhar e falar, depois eu vejo isso, está tendo pandemia, eu não vou fazer meu exame, eu não vou me deslocar, não vou me expor num laboratório, por exemplo, depois eu vejo. E aí uma doença podia ter sido evitada ou pega muito no início e vai se pegar lá na frente. Isso vai gerar um custo para a cadeia brutal. Então, as pessoas, no cenário pós-pandemia, precisam, o ideal é que ainda, né, antes de acabar, mas já estamos no finalzinho, graças a Deus, elas comecem a voltar a olhar isso. Não deixa de fazer a sua mamografia, não deixa de fazer o seu exame de rotina, porque lá na frente pode ser muito pior. Muito pior, obviamente, para o indivíduo, muito pior para a cadeia como um todo. Então, a parte de autocuidado que a gente bate na tecla aqui, óbvio, falando de exames, falando de vacina, que é mais importante possível nesse momento, é evitar e cuidar da saúde e não cuidar da doença, que é fala constante de todo mundo que está numa health tech aqui, numa startup, tentando buscar com que as pessoas tenham essa visão. Se cuidar antes, fazer o exame necessário, fazer o que precisa necessário e se prevenir antes do negócio ficar muito, muito pior. Esse é o lado que a gente olha muito nisso. Então, pós-pandemia é isso, cara, para as pessoas voltarem logo a fazer o que precisa e se cuidarem depois disso. E aí que a gente dê acesso para facilitar um pouco disso. Muito massa. Rodrigo? Bom, acho que uma coisa que, eu não sei se a gente teve uma visão muito grande do que aconteceu durante a pandemia pela nossa natureza, né? Então, a gente viu aumentar o interesse por saúde, então a gente teve picos muito grandes de pessoas acessando conteúdo sobre saúde e às vezes até suprindo essa falta de acesso ao sistema de saúde, que ou foi voluntária, a pessoa não queria se contaminar, ou realmente o sistema de saúde estava sobrecarregado. Então, coisas como assim, como identificar se os meus pontos estão inflamados, foram artigos de conteúdo que bombaram, então não foi só Covid. Então, acho que a saúde virou um assunto muito mais presente e os problemas do sistema de saúde também. Então, isso foi positivo, isso é um efeito colateral positivo. Teve um efeito colateral negativo, que foi as dificuldades logísticas, com cadeia de suprimento, picos de consumo de produtos que são tristes, por exemplo, de terapia respiratória, a gente teve pico. Então, isso é muito ruim, né? Significa que as pessoas estão sofrendo com isso. A gente viu a retração muito grande das cirurgias eletivas e das consultas médicas. Isso a gente viu no consumo de produtos, assim, é muito uma relação muito direta. A gente percebeu isso muito claramente. Então, é muito importante que isso volte, né? Porque as doenças continuam acontecendo, não é só Covid. Mas pensando no pós, né, e aí pensando que a gente já está saindo desse momento, eu gosto de ser otimista. Então, o que eu vejo? Primeiro, ficaram muito claros os problemas do setor saúde. Eu acho que tinha coisas crônicas que afetavam as pessoas, mas não estavam na opinião pública, na imprensa, na discussão de política pública. Então, a gente tem uma oportunidade agora de aproveitar isso para tratar de deficiências. Eu acho que a gente viveu um momento de excepcionalidade total que permitiu que muita mudança acontecesse, porque a gente abriu mão de certos paradigmas, né? E isso no sistema de saúde é muito importante. Tem algumas coisas que precisam ser revistas, o modelo de plano de saúde, própria estruturação do sistema público, conceitos de mutualismo, essa coisa da pessoa não ser responsabilizada e nem beneficiada pelo que ela cuida da saúde dela em termos de comportamento. Acho que exemplo agudo, né? Se alguém não se vacina, essa pessoa está causando um risco maior para si mesma e para os outros.
E aí, vai todo mundo pagar essa conta, quem está tomando a vacina? E isso vale para N outros comportamentos. Então, acho que isso é uma discussão que a gente está num momento propício para ter, e não é no sentido de penalizar a pessoa, é para ver se ela tem um impulso extra para mudar de comportamento. Então, isso é positivo. Houve uma aceleração muito grande do consumo online, né? Isso foi para todos os setores. Então, tem dados aí que ainda não chegou-se no equilíbrio pós, né? Mas que duplicou, triplicou o comércio eletrônico, e a gente tinha um gap muito grande, né? No Brasil, pré-pandemia, o comércio eletrônico era 3%, nos Estados Unidos 18%, na China 30%, do comércio em geral. Então, a gente bem atrasado. Aceleramos. Isso é bom? É excelente, porque nós somos um país continental que a aquisição offline não é distribuída equitativamente. Né? No caso, por exemplo, de produtos para a saúde, a gente tem um dado que 80% dos municípios não tem casa cirúrgica. Então, simplesmente não tem. Né? Então, se não for para o online, você tem uma desigualdade geográfica gigantesca. Né? Então, é positivo que as pessoas tenham avançado. Ainda temos algumas restrições? Temos. A internet não é boa e igual em todos os lugares. A bancarização é um limitador do comércio eletrônico no Brasil, mas aceleramos. Então, acho que isso é uma oportunidade enorme. Acho que uma coisa que vai afetar muitos negócios da saúde é a teleconsulta, né? O pessoal está chamando de telemedicina, mas ainda é teleconsulta. Por quê? Uma restrição que tinha era acesso a esse gatekeeper chamado médico. A partir do momento que você passa a ter um acesso descentralizado ao médico, né? Ele pode estar aqui atendendo alguém no interior do Maranhão, o médico do interior do Maranhão não precisa mudar para São Paulo para ter paciente, então você vai ter um volume maior de consultas, isso vai gerar demanda para exame, para produto, para intervenção descentralizada. A saúde não acaba na consulta médica. Então, eu acho que as oportunidades só cresceram. O consumidor também, uma coisa que é um exemplo que o pessoal sempre dá, eu acho ótimo. Quando a gente teve o apagão, todo mundo trocou a lâmpada incandescente pela de LED, né? Quando acabou o apagão, ninguém foi lá e arrancou a lâmpada de LED e pôs a incandescente de volta. Então, a inovação, ela é muito mais de adesão social do que de tecnologia. Isso aconteceu e não vai voltar para trás. Então, eu acho que existe uma eletricidade estática aí para ser capturada por quem conseguir, muito, muito grande. Por isso que toda hora agora a gente está vendo notícia de health tech recebendo investimento e tal, mas sem a pandemia, isso talvez acontecesse também, mas ia demorar muito mais tempo. Com certeza. Tem um relatório do CMX, que é a comunidade de indústrias, na verdade, a indústria de comunidades, né, estratégia de comunidade aí de empresas internacional, e aí eles trazem lá um insight justamente sobre isso, né, falando como a Covid, ela trouxe muito mais poder para as comunidades, pensando nas comunidades de health. Então, isso que o Rodrigo fala é muito importante, e a gente vê esse boom também olhando os dados dos relatórios do Dataminer aqui do distrito, que a gente dispara todo mês, olhando para a vertical de health, como tem crescido. A gente tem um boom aí a partir de 2018, né? Então, até um pouquinho antes da pandemia, mas que vem crescendo muito por conta também desses incentivos, justamente na busca para que esses problemas da Covid eles sejam amenizados. Muito importante. Fernando, quer complementar? Não, super show. O grande desafio que a gente tem agora é com que isso continue, né? Que obviamente que ninguém vai esquecer da pandemia, mas que principalmente as pessoas se lembrem do lado bom, como a gente falou, que a teleconsulta seja utilizada e que a gente consiga depois. A teleconsulta é muito importante, mas o desafio e o depois, que é o que o Rodrigo abordou, né? Isso tem que continuar evoluindo, tem que continuar tendo a adesão social, tem que continuar conseguindo entregar o cuidado na ponta. Com certeza uma evolução gigantesca, que se não fosse a pandemia não teria saído. Então, tem várias partes burocráticas que travavam isso, então isso dá um boom enorme de acesso, e eu acho que o jogo é acesso, né? As pessoas no nosso país precisam ter mais acesso. Então,
é muito legal. Agora o desafio é a gente continuar evoluindo e continuar conseguindo entregar na ponta, seja um produto, seja um exame, seja um atendimento de uma forma rápida. Acho que é isso, mas de resto foi super tudo falado. Muito bom. Rodrigo, quer trazer mais alguma coisa também? Eu acho que essas oportunidades, né, que a gente está falando, também outro lado que eu acho que é importante a gente ter em mente, a gente tem muita gente boa na saúde no Brasil, né, a gente tem um nível de pesquisador, de profissionais muito grande, está concentrado, né, em alguns lugares, e acho que tudo isso que a gente falou abre oportunidade para uma descentralização importante, mas tem muita gente legal, acho que tem essas travas, né, burocráticas e tal, mas que está num momento bom para a gente revisar. Eu estava numa reunião semana passada com o presidente da ANS, estava discutindo lá, e, cara, eles estão super abertos para revisões, eles precisam que cheguem boas propostas, é lógico, boas ideias, mas eles estão abertos porque ficou muito claro que precisa de mudança, e tem muita gente bacana. Eu acho que esse processo também de empreendedorismo, né, de as pessoas enxergarem que existe um outro caminho e ter a consciência de que na saúde a gente tem uma responsabilidade maior, para não ser voo de galinha, né, para não sair um monte de startup aí irresponsável, começar a dar um monte de problema, prejudicar as pessoas e parar esse movimento, mas eu acho que a gente, né, tem base para conseguir fazer isso, e os nossos desafios não são só nossos, eles são de todos os países continentais, de todos os países em desenvolvimento, até dos países desenvolvidos, então também a capacidade de internacionalização é muito grande, na minha visão, maior na saúde. Por quê? Quando a gente pensa em fintechs e tal, eles são muito aderentes no modelo de negócio aos modelos regulatórios. No nosso caso, não, a gente trata de uma necessidade universal, saúde e vida. Os sistemas de saúde, mais ou menos, são estruturados todos de maneira parecida, então os gaps também são muito parecidos. Então a capacidade de internacionalização também é muito grande. O bom é que, que a gente mesmo está sentindo na Supervida e está vendo nas notícias, é que o mundo financeiro percebeu, né? A gente está vendo, acho que o Fernando passou por isso, eu passei também, você fazer captação de investimento em 18, 19 para a Health Tech era muito diferente de fazer agora, né? A gente agora está, né, tá o bonitão da parada, e não era, né? Então é bom também que o sistema financeiro percebeu isso e a gente criar esse ciclo positivo que só vai crescer. Outro dia eu vi um post do Gustavo mesmo, o Gustavo Araújo, falando que ele acredita que vai surgir daqui 2, 3 anos uma safra de unicórnios health tech, porque são essas que estão recebendo os investimentos agora, né? E eu concordo. Com certeza. Pessoal, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso evento, então queria agradecer a presença de vocês, pedir para que vocês façam as considerações finais aí, deixar um recadinho para quem está assistindo a gente. O Rodrigo já soltou que tem um spoiler, que vai ter uma coisa bem bacana aí rolando entre Suprevida e ISA, então fiquem ligados, a gente colocou no chat da nossa live aí, tanto o site da Suprevida quanto da ISA, para vocês poderem acompanhar tudo isso de pertinho. Mas vamos para as considerações finais. Então, Fernando, podemos começar com você? Pode, claro. O último comentário sobre o que você falou, Rodrigo, a gente tem o Facebook ficou famoso por causa daquela frase, né, que era go fast and break things. E na saúde, tudo que a gente não pode fazer é break things, né? Então a gente não pode quebrar nada. E demorou para o setor de investimento perceber isso e agora tem percebido. Então, 2018 era difícil, imagina em 2011, cara, quando eu falava que tinha uma health Nossa! tech, né? Era um negócio maluco e evoluiu muito. Então, isso realmente está facilitando a gente melhorar a vida das pessoas no final com todas as soluções que estão vindo aí. Tem muita startup boa, tem muita gente boa, muita gente que sabe o que está fazendo e vai vir muita coisa legal. Então, acho que até para correlacionar com o que a gente está falando aqui de autocuidado, todos nós juntos aqui, não deixar
a saúde sair do foco, a saúde não a doença, o cuidado, a prevenção, em se tratar e evitar com que coisas piores aconteçam, que pandemias como essa aconteçam no futuro. Se todo mundo tivesse essa visão, talvez ela tivesse sido evitada ou, pelo menos, teria sido um impacto muito menor. Então, acho que, de consideração final, a gente, todos juntos, trabalharmos para manter o foco nisso, seja do setor financeiro, seja da adesão social ao cuidado. Bom, eu vou fazer primeiro um recado. Acho que tem um público de startups, né, que tá assistindo a gente. Não desista, não desista. É difícil, tem hora que você fica achando que fez uma grande burrada, mas não desista. As coisas melhoram, depois pioram, depois melhoram, depois pioram, depois melhoram, mas na soma elas vão ficando melhores. Então, estamos juntos. Acho que a gente está na comunidade para devolver também, estou super à disposição para quem quiser conversar. Nessa linha também fazer um agradecimento para Distrito, porque eu e o Fernando, a gente se conheceu num evento como esse, e aí depois a gente construiu aí uma parceria bem bacana. E para as pessoas, se tem alguém que não é de health, que tá acompanhando a gente aí, cuide da sua saúde. O maior problema da saúde hoje é que é muito difícil você morrer, mas é muito fácil você viver mal. Então, quanto mais a gente, né, nasce e recebe uma coisa, que é o nosso corpo. Quanto melhor a gente cuida dele, melhor vai ser a nossa jornada até o final, né? Então, cuide da saúde e estamos juntos para ajudar nisso. Maravilha, maravilha. Papo excelente. Gente, muito obrigada. Então, um beijo, Fernando, um beijo, Rodrigo. A gente se vê na comunidade. E agora nós estamos